Desperdício é a despesa ou gasto exagerado. Pode ser também esbanjamento. Essas palavras são traduzidas em imagens como essas. Não é de cortar o coração ver alimentos jogados ao chão assim? A melancia, que demorou 40 dias até ficar pronta para o consumo, nunca vai ser apreciada. O tomate, lá no cantinho, vai ser esmagado mais cedo ou mais tarde. E o pimentão, já aberto, aguarda o momento de ser chutado e virar de vez lixo. Só lixo. Estamos na central de abastecimento do Distrito Federal. Aqui o vai e vem de vendedores, entregadores, feirantes e compradores é constante. Não há tempo para produtos que não sejam os melhores, pelo menos visualmente. Se não for assim, o vendedor não vende, o entregador não entrega, o comprador não compra e a feirante só olha. Nesta Ceasa, há uma política de aproveitamento desses produtos, mas não alcança todos. Sempre há muitos que vão mesmo para o lixo. Se aqui é assim, será que na lavoura, onde foram plantados, também é? Dá uma olhada. Estamos na zona rural do Paranoá, em uma fazenda do Distrito Federal, quase na divisa com Minas Gerais. Aqui havia uma plantação de cenouras. Há alguns dias foram colhidas. Mas por que tantas ficaram? Por que continuam jogadas na terra, sem serem aproveitadas? A resposta vem em uma única frase: não foram aceitas pelo mercado. O produtor acredita que de 40% a 50% desta plantação de cenoura não vão sair daqui não. E olha só os motivos. Esta aqui apresenta umas manchas. Essa outra está muito pequena. Essas duas nasceram como forquilhas, o mercado não aceita. Essa aqui está torta, essa muito grande, muito grossa. Essas duas também não se enquadram no padrão. E essas aqui, ó, são muito pequenas, ninguém vai querer comprar. Todas elas poderiam ser aproveitadas de alguma forma, mas o mercado não aceita, elas ficam por aqui. E tem muita gente passando fome. Será por que isso acontece? Eu conversei com um advogado e ele respondeu a essa pergunta. Vamos ouvir. Juridicamente, o que é correto dizer? É que ele fica passível à responsabilização, a uma responsabilização, caso esse produto doado, esse alimento, cause um mal à pessoa que consumiu. Então, para não correr esse risco, acabam que eles preferem não fazer essa doação. A gente não autoriza as pessoas pegar na roça porque venha uma pessoa a passar mal com um alimento desse que está aqui já há alguns dias arrancado na roça, então a gente não permite, devido a acontecer algum problema futuro para nós. Infelizmente a gente tem que passar a máquina em cima e destruir. De um modo geral, o medo de ser acusado de causar mal a alguém é maior que a vontade de ajudar. Apesar de nós estarmos todos os dias aqui no campo, a gente acaba ainda se assustando, porque é desesperador você ver uma perda tão grande de um produto que não tem aceitação para o mercado, por ter pequenos defeitos e a gente não consegue escoar isso para a cidade. Então isso aqui acaba virando adubo, ou então a gente vai passar a máquina em cima e está perdido aí entre 40% e 50% dessa produção de cenoura. Outro fator que faz com que tanto produto bom para o consumo seja deixado na terra é o preço. Na semana em que fizemos essa gravação, o Luiz vendeu uma caixa de 29 quilos de cenoura por R$ 5,00. Esse produto aqui, devido o preço estar muito abaixo de mercado, é uma exigência violenta em cima da qualidade, devido também a muita oferta no mercado. Então acontece isso aqui, é desesperador você ver que tantas pessoas necessitam e aqui a gente está jogando fora. Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, cada brasileiro desperdiça 40 quilos de alimentos todo ano. E isso só do que ele compra.
Imagine o que é jogado fora antes disso, como na Ceasa ou na própria lavoura. A agropecuária foi responsável por 25% do total das emissões de gases no Brasil em 2018. Nesta conta está a degradação de plantas ou animais na natureza, sem aproveitamento humano. Esses são os resíduos agropecuários. Nesta plantação de batata doce, encontramos muitas que pareciam estar em perfeitas condições, não para o mercado. Ô Luiz, andando aqui na lavoura de batata doce, eu recolhi algumas. Por que uma batata dessa, por exemplo, o mercado não aceita? O mercado não aceita que, olha, veja bem, a batata está fora do padrão comercial. Ela está miúda. Eles não aceitam de jeito nenhum. Então, a gente se obriga a deixar no campo. O atravessador que compra de você diz o que dessa batata? Essa batata aqui, ela está miúda, ela não é aceita no mercado. Uhum. O supermercado não aceita de forma alguma uma batata desse padrão aqui. Só que ela não tem defeito algum, ela pode ser consumida normalmente. E se você insistir em colocar na caixa, o que acontece? Na próxima viagem, o atravessador não vem mais para minha roça, ele vai para a roça do vizinho. E me deixa na mão sem levar a mercadoria. E aí eu me obrigo a jogar isso fora. Ele poderia estar alimentando pessoas, né? Uhum. Na lavoura de cenoura, você estimou de 40% a 50% de perda pelo mercado. E aqui na batata? Aqui de 30%, essa lavoura aqui nós já estimamos de 30% a 40% está ficando no campo. E o valor da caixa que você vende, da batata aceita pelo mercado? R$10 hoje. Uma caixa de? 29 quilos de batata. Estou vendendo a R$10. Eu vou aproximar aqui da câmera para mostrar essas batatas aqui que eu colhi aqui aleatoriamente. Eu compraria uma batata dessa no mercado sem problema nenhum. Olha só, vamos ver por dentro se há algum problema. Olha só, batata em perfeita condição. Dá para alimentar alguém. Se eu lavasse essa batata, levasse para casa, faria uma sopa sem problema nenhum. Mesmo assim, com esse aspecto interior, por fora, ela não atende o mercado, Não atende o mercado. Não atende de forma alguma. Se colocar a batata nesses padrões aqui, numa caixa, ela volta. Então, no fim das contas, o que vai acontecer com essa batata e com todas essas aqui no chão, é isso aqui, ó. Vão ser jogadas fora, infelizmente. No próximo bloco, Natália Borges vai mostrar que resíduos da agricultura podem ser bem aproveitados. Em vez de lixo, viram comida para animais. O meio ambiente por inteiro volta já. No bloco anterior, vimos o caso de um produtor rural que tem dificuldades de gerir o resíduo da plantação de cenoura e batata doce. Essa é a realidade em muitas propriedades rurais dos mais diversos segmentos e até mesmo na agroindústria. Mais uma pesquisa da Embrapa apontou que o resto de produtos de origem vegetal pode ter um fim bem interessante na alimentação de bovinos, como explica o pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, Júlio Palhares. Por ser um resíduo de uma outra indústria, ele tem um custo menor do que um resíduo nobre, como seria somente o milho ou a soja. E nós também sabemos que há uma vantagem ambiental, porque como o próprio nome diz, ele é um resíduo já de alguma coisa. Então, quando nós olhamos o impacto ambiental usando esse resíduo, esse impacto é diluído, porque ele não é o produto nobre. Os pesquisadores dividiram cerca de 50 bois em dois grupos. Os que seriam alimentados com os chamados coprodutos da indústria, como farelo de amendoim, germe de milho e polpa cítrica, e o outro com a dieta convencional, baseada em alimentos nobres, como farelo de soja e milho. Os dois grupos tiveram o mesmo desempenho no ganho de peso, mas a novidade foi no consumo de água. Nós verificamos que os animais alimentados com a dieta com coprodutos teve uma pegada hídrica menor, né? O cálculo dessa pegada hídrica é importante enfatizar que não é somente água que o animal bebe, não é água que o animal
somente água que entra pela boca do animal. A pegada hídrica envolve todos os usos da água dentro da produção daquele produto, que no caso aqui era a carne. Então nós transformamos tudo que o animal come em água, por uma metodologia científica, consideramos também a água que o animal bebeu, e nesse caso também nós consideramos a água consumida no abate desses animais. A redução foi de 11% no consumo de água. Para julho, os resultados vão além. Importante dizer também, em termos de desempenho desses animais, não houve diferença entre essas duas dietas. Ambos os grupos atingiram o peso no mesmo tempo, então nós não perdemos em desempenho, mas ganhamos muito em desempenho ambiental. Uma outra pesquisa da Embrapa Agroenergia também trouxe benefícios no aproveitamento de resíduos vegetais. Há 6 anos, a empresa tem testado o uso de fungos para transformar esses restos em alimentos para porcos. Parece ser estranho, mas processos fermentativos com fungos é muito comum. As pessoas, por exemplo, sabem falar um queijo Roquefort, é um queijo crescido que tem um fungo, né? Na Ásia é muito comum alimento humano, né? Você tem vários tempê, vários produtos que são. Você pega uma torta de soja, por exemplo, e fermenta um fungo. E depois uma pessoa come. Félix Siqueira é pesquisador da Embrapa Agroenergia e explica que a chamada torta é o que sobra de uma plantação, mas não serve para alimentação humana e nem tem qualidade nutricional para os animais. Em uma plantação de algodão, por exemplo, se extrai a fibra para tecidos e a semente, ao ser espremida, gera um extrato de óleo que pode ser destinado à alimentação de pessoas ou à fabricação de biodiesel. E o bagaço dessa semente, que muitas vezes é descartado, nessa experiência é usado pelos pesquisadores, que inserem fungos, resultando no aparecimento de cogumelos, que podem até mesmo quebrar as substâncias tóxicas. Então nós já sabemos que não há nenhum risco para aquele animal. Pelo contrário, a sanidade do animal pelos nossos resultados melhorou bastante. Uma das linhas que nós estamos buscando é, melhorei a digestibilidade, né, do porquinho e, de preferência agora que a nossa linha talvez reduzir o uso de medicamentos, como antibiótico. Ao longo dos 6 anos, os pesquisadores testaram várias espécies de fungos para checar em quanto tempo se desenvolvem e quais os tipos de cogumelos surgem de cada cultivo. Com os testes vieram novas possibilidades. Se nós temos um processo que destoxifica o caroço de algodão e eu posso utilizar para a questão da nutrição do porco e da galinha, eu vou ter então uma alternativa à soja. Da nutrição à excreção dos alimentos ingeridos, tudo pode ser aproveitado. No caso dos porcos, os dejetos podem ser transformados, por exemplo, em energia elétrica, como a gente já viu por aqui, nesta fazenda na zona rural de Planaltina, a 35 quilômetros de Brasília. Em todas as baias, muita urina e fezes, dejetos que poderiam gerar um passivo ambiental ao contaminar o lençol freático e colocar em risco o abastecimento de água. Isso ficou no passado. Isso é armazenado periodicamente, num período curto, dentro da unidade, em canaletas. Logo após, isso é drenado para o sistema aqui de biodigestor, onde acontece esse processo, né, de decomposição desse dejeto, transformando isso em um biogás. Resumindo, os dejetos do suíno são tratados e o metano é transformado em energia elétrica para a fazenda. Atende à demanda da unidade e parte do que é gerada é injetada na concessionária. A produção, a gente mede ela em quilowatts-hora, né? Volume de gás, a gente não tem essa mensuração, mas essa unidade aqui ela produz 200 kWh. Que para a energia dessa fazenda, ela até sobra, né? A gente produz mais energia do que consome. E aí consegue abater isso na concessionária em uma outra unidade de produção. E no próximo bloco você vai conhecer um pouco sobre reciclagem animal. Parece estranho? Então fica com a gente para entender melhor esse assunto.
Até agora, vimos que os resíduos de plantações podem até ficar por lá mesmo, se perdem na terra. Você viu também que é possível aproveitar o que seria jogado fora. O lixo pode virar alimento. Neste bloco, vamos falar dos resíduos animais. Já parou para pensar o que é feito com a carcaça de um boi, por exemplo? Eu garanto, é algo bom para o meio ambiente que faz girar uma indústria milionária. O bovino que está no pasto um dia vai para o prato de muita gente. O criador de porcos também pensa no dia da venda e o comprador no dia da feijoada. Peixes seguem caminho semelhante. E as aves nos fornecem muito mais que ovos e carne branca. Vamos falar primeiro dos bovinos. O boi abatido gera carnes nobres, as de segunda, as de terceira. Não foge muito disso. O que sobra representa nada menos que 38% do peso total do animal. É aí que entra a indústria da reciclagem animal. A atual indústria de reciclagem animal, ela tem origem nas graxarias antigas. Então, quando se estabeleceu no Brasil o sistema de abate de animais, principalmente do abate de bovinos, tá? Aquilo que era considerado como o resto, que não se aproveitava para comercialização, para o consumo humano, ia para as graxarias. E por que o termo graxaria? Porque era ali que se fazia a graxa, a gordura. O Décio é o presidente executivo da Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Reúne 177 indústrias que trabalham exclusivamente com o que o açougue não aproveita. A estimativa é de que o Brasil tenha 250 empresas no setor. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece um tratamento que deve ser dado a diversos resíduos sólidos. Dentre eles, há um tipo de resíduo sólido que ela classifica como resíduo agro-silvopastoril, que nada mais é do que aquele resíduo que decorre da atividade da agropecuária e também da atividade florestal. Esse resíduo animal ele pode ser considerado como aqueles decorrentes da atividade agropecuária, principalmente da atividade industrial. Mas não há nenhuma exigência especial, mais específica no que diz respeito ao resíduo animal. O tal resíduo animal, ainda falando dos bovinos, é levado para indústrias, como esta. Essas máquinas são basicamente enormes panelas de pressão. Funcionam assim. A matéria-prima entra na moega e vai direto para o triturador. Em seguida é cozida a uma temperatura de 100 graus por 40 minutos e a 140 graus por mais 20 minutos. O resultado desse processo vai para uma prensa. No momento que você prensa ela, você tem 3 produtos dela. A maior parte dela se transforma em água. É a única indústria do mundo que produz água. Todas as outras indústrias captam água. A indústria de reciclagem animal produz água. Do outro lado sai a gordura e do outro lado sai a parte sólida, que se transforma nas farinhas. Além da água e das farinhas, é extraído óleo, este tirado a partir de uma centrífuga. Eu não tenho nenhum medo de dizer que o setor de reciclagem animal é o setor que é responsável pela sustentabilidade da cadeia da pecuária brasileira. E é um dos maiores contribuidores do bem-estar ambiental no território nacional. Então não é exagero dizer que a indústria da reciclagem aproveita tudo o que seria jogado fora. Tudo que vai para dentro de um estabelecimento de abate, tá, é 100% aproveitado, nada é desperdiçado. A prova disso está em números. É possível reciclar, por exemplo, 45% do papel, 57% do plástico, 98% do alumínio e 100% dos animais. Até agora falamos do processo ligado aos bovinos, mas as outras principais fontes de proteína animal que existem no mundo também fornecem matéria-prima a essa indústria: suínos, aves e peixes. Aquilo que não vai para a alimentação humana, porque a legislação não deixa,
ou porque o hábito alimentar do brasileiro não inclui aquilo na sua grade de alimentação, tá? É chamado de resíduo do abate. E a indústria de reciclagem tem como matéria-prima exatamente esse resíduo. Então ela vai lá e recolhe esse resíduo, tá? Trazendo para dentro da indústria. Os suínos fornecem 20% de resíduos, aves 28%, já os peixes, incríveis, 45%. Das aves, você tem a farinha de vísceras, você tem a farinha de pena, em que você faz a farinha só da pena das aves, e você tem a farinha de sangue. Do suíno, você tem a farinha de carne e ossos de suíno e tem a farinha de sangue. E do pescado você tem a farinha de pescado. Tá? Então, utilizando esses resíduos, você tem toda essa gama de produtos. Mas o que dá para fazer com esses produtos? Em que são aproveitados? Anote aí. Na alimentação animal, rações para pets, suplementos alimentares. Na agricultura, fertilizantes e adubos. No setor petroquímico, biodiesel, graxas e lubrificantes, explosivos e velas. Na saboaria, sabão em barra, em pó e desinfetantes. Na indústria farmacêutica, cápsulas de medicamentos, vacinas, antibióticos e pomadas. Na construção civil, tintas, corantes e resinas. Na indústria da beleza, batons, esmaltes, maquiagens, perfumes, cremes, colágenos, sabonetes, produtos para cabelos. Na indústria automotiva, pneus e borrachas. Na indústria esportiva, suplementos para atletas. São tantas coisas que não é difícil saber por que este setor movimenta mais de 100 milhões de dólares por ano. No ano de 2018, o setor de reciclagem animal recolheu, tá, 12,8 milhões de toneladas de resíduo de origem animal. O que são esses resíduos? São vísceras, são ossos, são aparas, são partes gordurosas, pena, chifre, parte dos pés, tudo aquilo que não vai à alimentação humana são os resíduos. Além disso, gera 54 mil empregos diretos. Boa parte dos empregados produz a farinha, aliás, as farinhas. E não fica por aí. Não só a farinha, hemoglobina, plasma, uma série de outros produtos são utilizados, inclusive, em N outras indústrias de fabricação de outros produtos. Por exemplo, na indústria de cosméticos, na indústria de tintas, na indústria de cola, de sabão, de sabonete, de perfumaria, tudo isso eles são utilizados. E aí a gente pensa, o que seria feito com as sobras animais se não houvesse a indústria da reciclagem animal? Na verdade, já pensaram nisso e até fizeram as contas. Se não houvesse esse recolhimento, essas 12,8 milhões de toneladas recolhidas no ano de 2018 corresponde a 30% da capacidade total dos nossos lixões. Nós teríamos que ter 30% a mais de capacidade em lixões e aterro sanitário. Com isso, é possível afirmar que a reciclagem impede a proliferação de doenças a humanos e a animais, além de ajudar na preservação do meio ambiente. Mais uma vez, os números comprovam isso. Somente com a utilização das farinhas e da gordura animal, o Brasil deixou de plantar 2 milhões de hectares de soja e de milho, de consumir 1 milhão de toneladas de adubo, de usar 12 bilhões de metros cúbicos de água e de gastar 800 milhões de reais em defensivos agrícolas. O mercado da reciclagem animal é gigante e cresce a cada ano. A produção ficou 2% maior em 2019 em relação ao ano anterior. Isso resultou em um aumento de 1,8% na matéria-prima processada e em 25% das exportações. E o outro grande mercado que está em expansão é o das farinhas, tá? Principalmente das farinhas que são utilizadas como matéria-prima para a indústria PET,
de produtos PET, e para as farinhas que são utilizadas principalmente para a piscicultura, que é uma atividade em largo crescimento no mundo inteiro. É isso. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. A gente espera por você também na internet, tvjustiça.jus.br. No YouTube, procure por TV Justiça Oficial. Quer mandar uma mensagem pra gente? meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Um grande abraço e até a próxima!